Ok. Hoje é dia 12 de abril de 2022, estamos iniciando a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Muito bom dia a todos, bom dia, doutor Eduardo Soares de Mello, bom dia, doutora Ângela Sartori, bom dia, nossa representante fiscal. Bom dia a todos. Hoje nós não temos patronos para sustentação oral, então vamos ao primeiro processo da pauta, que é um pedido de retificação do julgado, Iberfios, fiação e tecelagem, aí em 4047-119 de minha relatoria. Eu já juntei o voto e vou passar a leitura. Trata-se de pedido de retificação do julgado, devidamente admitido pela presidência desse tribunal, as folhas 982 e 983, interposto em face de acórdão, proferido por esta primeira Câmara Julgadora, folha 824 a 832, que deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte, estritamente para recapitular a multa da linha A, revogada, para a linha C do inciso 2, no artigo 85 da Lei 637489, na redação anterior à da Lei 16.497 de 2017. A acusação fiscal imputada ao autuado é a apropriação indevida de crédito do CMS decorrente da escrituração de documentos fiscais que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento e que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES. Nas razões externadas no pedido de retificação de julgado, o contribuinte aventou a existência do seguinte erro de fato. Abro aspas, a ausência de avaliação expressa sobre argumento de defesa centrado na fragilidade do PCN ultimado em face do fornecedor. Vale observar, ainda que sem influência na análise da presente demanda, que a existência do aludido vício no ato decisório também foi arguída no recurso especial do autuado, folha 856 a 862. Avanço ao exame do pedido de retificação de julgado e constato que o título do capítulo 2, por si só, evidencia que o contribuinte tratou como indistintos dois casos de defeitos intrínsecos a atos decisórios, o erro de fato e a omissão na prestação jurisdicional. Abro aspas, do erro de fato, omissão relevante. Não obstante, é ressabido que, por possuírem peculiaridades, não é possível aplicar norma específica de uma para promover o saneamento de outra espécie de vício. Nesse particular, cumpre ressaltar que o pedido de retificação de julgado é um instituto processual previsto no artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, a ser manejado em hipóteses excepcionais, em que se entenda estar a decisão proferida no contencioso administrativo e tributário, eivada por erro de fato. Adotando-se o conceito de erro de fato delineado no parágrafo 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, ante a inexistência de definição específica na legislação que rege o processo administrativo tributário paulista, conclui-se que a configuração da ocorrência de erro de fato tem como pressuposto a precisa demonstração de que a decisão retificanda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. O seguinte quadro pode ilustrar a nítida distinção entre os vícios de erro de fato e de omissão na prestação jurisdicional, bem como o remédio processual que a legislação do contencioso administrativo paulista põe à disposição para cada caso. Eu faço aqui um quadro sintetizando o meu entendimento. Como bem se vê, o cabimento do pedido de retificação de julgado está condicionado a 3 requisitos positivos: a fundamentação em fato controvertido, o pronunciamento do juiz sobre o fato e a caracterização do vício de se admitir fato inexistente ou considerar fato inexistente fato efetivamente ocorrido. Nos casos em que determinado fato, controvertido pelas partes, deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi, configura-se vício de omissão na prestação jurisdicional, que, evidentemente, não pode ser discutido em pedido de retificação de julgado movido com base em erro de fato. No caso concreto, observe que os contornos delineados pelo contribuinte para o fato alegadamente inquinado de defeito seria acolhendo a primeira Câmara, com devido respeito, ignorou por completo as razões de recurso centradas na fragilidade do PCN ultimado contra o fornecedor reputado inidôneo. São peculiares ao vício de omissão na prestação jurisdicional. De certo que a existência de fato controvertido sobre o qual o juiz não teria se pronunciado não figura erro de fato,
O que caracteriza o erro de fato é justamente o pronunciamento do juiz sobre o fato controvertido, admitindo o fato inexistente ou considerando o fato existente como inexistente. Vale rememorar o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 13.457 de 2009. O pedido de retificação de julgado será interposto no prazo de 30 dias, contado da intimação da decisão retificanda, com a demonstração precisa do erro de fato apontado, não implicando suspensão ou interrupção de prazo para a interposição dos demais recursos previstos nesta lei. Na simples leitura do referido normativo, depreende-se que, ao estatuir a figura do pedido de retificação de julgado especificamente para sanar decisão eivada por erro de fato, o legislador afastou da abrangência do referido remédio processual a decisão maculada por omissão. E assim, evidencia-se o inadequado manejo do remédio processual do pedido de retificação de julgado para atacar o suposto vício de omissão na prestação jurisdicional. Ante o exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado, mantendo incólume o acórdão retificando. É como voto, doutores? Eu vou só registrar aqui o meu. Ok, voto registrado. Doutor Eduardo, alguma questão? Bom dia a todos, representação fiscal, os colegas do TIT. Não, eu acompanho a relatora, parece bem claro que não se trata de erro de fato, mas se enquadrar, vai ser em caso de omissão, né, por falta de prestação jurisdicional. É claro que é uma estratégia sempre do advogado, porque às vezes a matéria, o assunto ele é meio complicado, você não sabe o que enquadrar, então você abre as duas frentes. Mas aqui, de fato, se houve, foi uma omissão. Então, não é o caso de retificação julgado no logra êxito. Então, acompanha a relatora. Muito obrigada, doutor Eduardo. Doutora Ângela? Acompanha a relatora também. Ok, muito obrigada. Doutora Karina, alguma consideração? Senhora presidente, não tenho nada não a acrescentar. Ok, muito obrigada. Então, estou encerrando os debates. Verificação de quórum, por favor. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Ok, julgamento encerrado. Então, o AIM número 4047-119, Iberfios, fiação e tecelagem, teve seu pedido de retificação de julgado não conhecido, nos termos do meu voto de relatoria. Vamos passar, então, ao próximo processo da pauta. O processo do doutor Eduardo Soares de Mello, Monte Cabral, distribuidora de combustíveis, ele será retirado de pauta para uma análise mais detalhada. E eu estou devolvendo, então, para o relator, né, doutor? Perfeito. Eu te agradeço, presidente, e eu já vou proceder a algumas retificações no voto que eu havia feito, porque, dada a complexidade, me geraram algumas dúvidas, mas eu já libero e aí já é possível pautar na próxima semana. Então, agradeço a compreensão, presidente. Muito obrigada.
Ok. Processo devolvido para o relator. Vamos, então, ao próximo processo, 41.33.844, Verde Vale Comércio, Agropecuária e Representação, também de minha relatoria. Eu vou pedir só um minutinho que eu estou juntando aqui o voto. Ok, o voto já está lançado. Então, procedo à leitura. Trata-se de processo que vem a julgamento em retorno de diligência promovida por esta primeira Câmara Julgadora. Em face da decisão de primeiro grau, a folha 899/912, que julgou improcedente a sua peça defensiva, o contribuinte apresentou recurso ordinário à folha 916 a 929. Especificamente em relação ao argumento recursal de que o fisco não teria juntado os demonstrativos 7A, 7B e 7C informados no relato da acusação fiscal objeto do item 7 do AIM, a douta representação fiscal ponderou tratar-se de argumento não ventilado na defesa. Não obstante, a douta representação promoveu a diligência ao auditor autuante nos seguintes termos. Abro aspas. Assim, com fundamento no artigo 72, inciso 3 da Lei 13.457, convertemos os autos em diligência junto ao agente fiscalizador, solicitando em colaboração a gentileza de nos informar se os demonstrativos citados foram, de fato, juntados aos autos, apontando, nesses casos, as folhas onde se encontram tais documentos. Ou, no caso de não ter havido anexação desses demonstrativos, solicitamos que o diligente colega providencie a juntada dos demonstrativos. Fecho aspas. Em resposta, o fisco juntou aos autos os documentos de folha 940 a 995. Na sessão de julgamento realizada no dia 28 de nove de 2021, esta primeira Câmara Julgadora, nos termos do voto exarado pelo ilustre juiz relator, Dr. João Maluf Júnior, decidiu que, abro aspas, a não juntada das provas que embasam o item 7 do AIM constitui-se irregularidade existente no auto de infração, e que, adiantando-se ao órgão de julgamento, a douta representação fiscal determinou diligência que supriu a inexistência das provas, entendo que tal juntada força a atração da regra do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 13.457, no sentido de que necessário que os autos retornem à fiscalização para intimar a autuada a apresentar nova defesa em relação ao item 7 ou a pagar o débito fiscal referente a tal item com desconto. Veja-se que, havendo os fatos que originaram a acusação do item 7 ocorrido a partir de outubro de 2016, então, no presente momento, ainda não há que se falar em qualquer decadência do direito do fisco de realizar o lançamento, caso se entenda que não se poderia tratar supostamente de novo lançamento do procedimento acima. Por outro lado, além de estar estritamente ao abrigo da legislação de regência, conforme acima demonstrado, o procedimento aqui proposto também vai ao encontro do espírito de diversos julgamentos proferidos por essa primeira Câmara Julgadora recentemente, que acolhem a prova juntados temporariamente por uma das partes em litígio. Fecho aspas. Diante disso, determinou-se, abro aspas novamente, o encaminhamento dos autos à autoridade autuante para que o contribuinte fosse intimado, no prazo de 30 dias, a efetuar o pagamento do débito com desconto previsto à época do lançamento do auto de infração relativamente ao item 7, ou para apresentar nova defesa relativamente também ao item 7, tendo ficado sobrestado o andamento do recurso ordinário no tocante aos demais itens. Em atendimento, a autoridade fiscal notificou o autuado via domicílio eletrônico do contribuinte por meio de notificação fiscal de folha 1040,
tendo havido ciência automática em 25 de 10 de 2021, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 13.918 de 2009. A folha 1049, o contribuinte informou ter juntado aos autos comprovante de pagamento dos itens 6 e 7 do auto de infração, folha 1050 e 1051, requerendo assim a homologação e extinção dos referidos itens. Importante realçar, entretanto, que nos termos do que foi decidido por esta Câmara Julgadora, o contribuinte foi autorizado apenas em relação ao item 7, ele não foi autorizado em relação ao item 6, a efetuar o pagamento do débito no prazo de 30 dias, com o desconto previsto à época da lavratura do auto de infração. Então, o prazo estipulado pela Câmara foi 30 dias. Consoante o que dos autos consta, o contribuinte foi cientificado em 25 de 10 de 2021, nos exatos termos determinados por esta Câmara Julgadora, folha 1040. E também a data de pagamento consignada no comprovante de folha 1051 é 29 de 11 de 2021. Nesse particular, veja-se o que dispõe o artigo 596 do RICMES. Vou ler o caput. Salvo disposição expressa em contrário, os prazos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. E leio também o parágrafo 2º. Relativamente a obrigações que devam ser cumpridas em estabelecimento bancário, se o dia de vencimento ocorrer em feriado bancário estabelecido pelos órgãos competentes, o prazo fica prorrogado para o dia útil seguinte. No caso, ponderando não haver nos autos qualquer demonstração da ocorrência da situação prevista no parágrafo 2º do artigo 596 do RICMES, tenho que, conforme a regra de contagem de prazos posta no caput do mencionado artigo, o autuado não logrou efetuar o pagamento do débito fiscal relativo ao item 7 do AIN no prazo expressamente determinado por esta Câmara Julgadora, 30 dias após a intimação, restando prejudicada a fruição do desconto previsto à época da lavratura do auto de infração. Contudo, cumpre destacar o que dispõe o artigo 88 da Lei 13.457 de 2009. É o recolhimento integral do valor do débito fiscal, desde que certificado pelo fisco, extingue o processo em relação à correspondente exigência. E no parágrafo 2º, sendo parcial ou insuficiente pagamento, o valor recolhido será objeto de imputação em pagamento mediante a distribuição proporcional entre os componentes do débito quanto de sua liquidação. Em vista disso, entendo ser necessária nova conversão do julgamento de diligência, desta vez a autoridade competente do Núcleo Fiscal de Cobrança da Delegacia Regional Tributária de Taubaté, para que certifique o ingresso do valor informado pelo autuado nos cofres públicos e manifeste-se objetiva e conclusivamente acerca da efetiva vinculação de tal valor ao presente AIN e da sua suficiência para quitar os itens 6 e 7 do demonstrativo de débito fiscal, DDF, apenas com descontos legalmente previstos para pagamentos realizados nessa fase processual. Após o pronunciamento do Núcleo Fiscal de Cobrança, abra-se o prazo de 30 dias para o contribuinte inquirendo manifestar-se e, em seguida, remeta-se os autos à douta representação fiscal para eventual posicionamento nos termos do artigo 72, 4 da Lei 13.457 de 2009, antes do retorno para julgamento. É como voto, doutores? Eu só vou registrar aqui o resultado do julgamento. Ok, já está registrado. Doutor Eduardo, por favor. Eu acompanho a relatora integralmente. Muito obrigada. Doutora Ângela. Acompanho a relatora. Tá bom, muito obrigada também. Doutora Karina, alguma consideração? Senhora presidente, não tenho nada não a acrescentar. Ok, muito obrigada. Então, eu estou encerrando os debates. Verificando o quórum, por favor. Ok. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Então, o julgamento do AIN 41.33.844
relativo ao contribuinte Verde Vale Comércio Agropecuária e Representação, foi convertido em diligência ao núcleo fiscal de cobrança para que certifique o pagamento que o comprovante foi juntado aos autos. Diante disso, então nós encerramos a nossa sessão, nossa pauta dos 3 processos. Então, eu estou encerrando a sessão do julgamento. Ok, sessão de julgamento encerrada. Pergunto ao juiz, a representação fiscal, se tem alguma consideração final, alguma coisa a acrescentar. Não, o presidente, só uma indagação. O auto de infração da Monte Cabral voltou para mim, né? Exato. Perfeito. Obrigado. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença da doutora Ângela. Eu que agradeço a oportunidade. Então, desejo um bom dia e uma ótima semana a todos. Bom dia, ótima semana. Tchau, pessoal. Pode encerrar a gravação. Bom dia. Bom dia. Até mais.